Olá, muito bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Vamos começar falando de dólar, moeda americana que contra o real abriu praticamente estável, refletindo um cenário de cautela. Já no exterior, o dólar perde força contra outras moedas enquanto o mercado monitora dados econômicos dos Estados Unidos, discursos de dirigentes do Federal Reserve e tensões geopolíticas envolvendo Estados Unidos, Irã e Groenlândia. O Ibovespa aqui no Brasil iniciou o dia em alta, recuperando após 2 quedas consecutivas. O avanço é sustentado principalmente pelas blue chips, com destaque para Itaú, Petrobras e Vale. Ainda no Brasil, a notícia do dia. A PF deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero, mirando fundos de investimentos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro, o dono do Master. Foram cumpridos 42 mandados de busca em 5 estados e também foi determinado o bloqueio de pouco mais de 5 bilhões de reais. A investigação apura, a gente relembra, o uso de fundos para captação e desvio de recursos. A defesa de Vorcaro afirma que colabora com as autoridades. E as exportações de petróleo da Venezuela para a China devem cair a partir de fevereiro devido ao bloqueio imposto pelos Estados Unidos a navios que transportam o petróleo venezuelano. Apesar de ainda haver cargueiros em trânsito, o volume é significativamente menor do que a média de 2025, o que pode afetar o mercado global de energia, embora, por hora, as refinarias chinesas não demonstrem urgência em buscar fornecedores alternativos. Agora é hora de falar de contas públicas, porque o governo tem até hoje para sancionar a lei orçamentária de 2026, enquanto o presidente Lula avalia vetar trechos do texto com as emendas em risco. Em entrevista ao CNN Money, o economista Murilo Viana, da GO Associados, avalia que o avanço das emendas impositivas enfraqueceu o presidencialismo e agravou a crise fiscal do país. Vamos ver? Com a criação das emendas impositivas, o enfraquecimento do presidencialismo e a pressão por cada vez mais aumento do poder parlamentar, essa relação de poder foi extremamente enfraquecida e cada vez mais nós temos, dentro de um cenário de crise fiscal, um agigantamento e uma falta de percepção de contribuição do ponto de vista fiscal, do ponto de vista dos parlamentares, e que levou a essa situação, obviamente, emendas parlamentares tão grandes, e que diuturnamente nós sabemos do quão frágil do ponto de vista fiscal é a utilização desses recursos, e obviamente isso bate numa deterioração da política fiscal, numa deterioração das políticas públicas e numa dificuldade, obviamente, se fazer um ajuste fiscal mais sério no Brasil. O CNN Mercado volta às 2:55 da tarde com mais atualizações. Fique agora com o Bastidores CNN. Boa tarde.